Bom dia a todos. Hoje é 1º de abril de 2026. Agora é 7h03 da manhã. 7h13 da manhã. Deixa eu só anotar aqui, 7h13. Hoje é quarta-feira. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Então, bom dia a todos. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Quarta-feira, vamos trazer a palavra de Deus, o sobrenatural, com o nosso profeta William Marlon Branham. Livro 2, o sobrenatural. Estamos na parte 9 da mensagem do nosso profeta. Então, bom dia a todos. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Vou aguardar as pessoas chegarem, né? Para dar início. Rosânia. Bom dia, Rosânia. Deus abençoe. Vamos dar continuidade à mensagem. E ontem foi maravilhosa a mensagem, viu? Hoje com certeza também vai ser bom. Nós estamos numa parte muito boa. O nosso profeta agora está começando a curar as pessoas, né? Mande Salam, bom dia. Vamos esperar as pessoas chegarem, né? Água, pesca, agropesca. Entrou também. Tô achando que essa blusa vai fazer calor, bicho. Por isso que eu coloco a outra. Não tô entendendo porque tem um negocinho aqui, cara. Tá bom. Ó, gente, tá demorando chegar as pessoas, então vamos começar a fazer oração, então. É porque geralmente chega rapidinho, por isso que eu tô esperando. Mas vamos lá, então, vamos fazer oração, somente crer, tudo é possível, né? E aí eu trago a mensagem, então, tá? Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu venho a Ti, Senhor, pedir que o Senhor nos ajude com a Sua presença aqui, Pai. Que o Senhor traga a Tua palavra, que cada pessoa que está aqui possa sair melhor do que entrou. Eu peço, Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra através da mensagem do nosso profeta. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Tem um cliente meu que tá me ligando aqui, vem fazer serviço para ele particular, sabe? Ele já mandou mensagem, depois eu vou ver a mensagem dele depois que eu terminar a live, né? Mas eles arrumam uma pressa danada, gente. Então vamos lá. Então nós vamos dar continuidade à mensagem, deixa eu ver em que página que eu tô. Ah, eu estou aqui, ó. Que tava bom para dar, né?
página 54. Eu até mostrei a roupa lá, né? Eu até mostrei a meda, né? Do nosso profeta William Branham aqui, ó. Pra vocês verem. Então, se eu compartilhar essa minha live lá no Instagram, que chegou aqui pra mim, deixa eu compartilhar ela. Vamos compartilhar ela. Compartilhei a live, gente. Então, eu estava nessa página aqui, então eu encerrei ontem nessa página aqui, né? Só que eu tinha começado um pouco, né? E aí qualquer coisinha eu faço algum comentário. Billy Paul virou-se sua cabeça e perguntou: papai, onde é minha casa? Então eu estava lendo essa mensagem ontem, e pode ser que pessoas aí chegaram e não acompanharam. O nosso profeta tinha o Billy Paul, que era seu filho, e a sua esposa já tinha falecido. Devido à desobediência, Deus pediu ele para ir para, não sei se é para a África, para ele fazer um culto lá de avivamento, de cura. E a sua sogra falou que aquele pessoal lá era um cambado de lixo. E ele deu ouvido à sua sogra, então devido a essas coisas ele perdeu a sua esposa. Então agora ele encontrava-se com o seu filho já, uma criança que não tinha nem lugar certo para ele ir, ele nem sabia onde era a sua casa. Ele perguntou ao pai dele. Só que tinha a Meda, uma garota jovem, que estava ajudando, cuidando do Billy Paul. E essa Meda já gostava do nosso profeta. Ela estava interessada no nosso profeta. Porém, o profeta, por amar muito a sua antiga esposa, eu acho que era Hope, ele não queria casar. Mas aí ela orou a Deus e Deus vai pedir ele para casar com a Meda. Então aí ele vai casar com a Meda também. Então eu vou dar consequência para vocês entenderem. Billy ficou chocado. Ele disse: estado recentemente vivendo em uma pequena casa flutuante, atracada no rio, porque ele detestava estar na sua casa alugada. Parecia muito vazia sem Hope, a antiga esposa dele. Agora ele olhou para os seus filhos com 6 anos de idade e pensou: algum dia, se eles o levarem à cadeira elétrica, ele pode se virar para mim e dizer: pai, se você tivesse feito o que a mãe pediu para fazer e se casasse de novo e fizesse um bom lar para mim, ao invés de me levar de um lado para o outro, não teria sido dessa maneira. Enquanto Billy batia a areia da roupa de seus filhos, ele pensou: talvez Hope estivesse certa na hora de sua morte. Então a sua própria esposa pediu ele para ele não ficar sozinho e arrumar uma companheira para cuidar das crianças também. Naquela noite algo acordou Billy. Deitado, inquieto no escuro, ele ouviu as ondas baterem levemente contra sua pequena casa flutuante. Havia um outro som. Bom dia, Diana Maria. Bom dia, Diana. Deus abençoe. Alguém estava simplesmente dentro de sua casa, o cabelo atrás de seu pescoço, e iriçou de medo. Então Billy ouviu uma voz, uma ressoante voz dizer: vá, tome Meda Broads e case com ela.
nesse outubro, no dia 23. Tá vendo? Por isso que eu falo com vocês. O nosso profeta, ele é guiado por Deus. Ele não queria casar com ela. Mas Deus falou para ele casar com ela, falou até a data. William Branham e Meda Bros deram as mãos em casamento no dia 23 de outubro de 1941. Para a lua de mel, Billy sugeriu que eles visitassem as cataratas de Niágara. Então continuaram ao oeste, ao longo da divisa do norte dos Estados Unidos. As montanhas Adirondack, em Nova York. Billy tinha estado nesta área várias vezes e conhecia um dos guardas florestais ali. 2 anos antes, ele e o guarda florestal, Denton, tinha atirado em 3 ursos próximo à montanha Hurricane, perto da divisa com o Canadá. Se Billy pudesse caçar nesse outono, ele poderia esperançosamente atirar em um outro urso, o qual daria a ele bastante carne para o restante do inverno. Isso parecia aprazivo a Meda. Ela sabia quão pobre eles. Então aqui está a Meda, eu já mostrei a foto dela, né? Estavam começando a vida de casados. Ele tinha ajudado Billy pegar amoras pretas à noite para ganhar dinheiro, dificilmente para comprarem carvão para o inverno. Um aquecimento de carne seria um recurso bem-vindo para o aperto orçamento. Billy escreveu: Senhor Denton, vou subir aí nesse outono. Eu quero caçar algum urso com você novamente. O senhor Denton respondeu: Está bem, Billy. Venha, estarei na cabana no final da estrada da montanha Hurricane, e ele na cabana no final da estrada da montanha Hurricane. E ele deu o dia em novembro. Você pode me ajudar a esticar os fios da linha telefônica nessa primavera. Então vamos caçar urso. Um fogo vigiava o topo da montanha Hurricane naquela primavera. Bia tinha ajudado o guarda florestal a cruzar a linha telefônica 8 quilômetros ao longo da trilha que ligava a torre de vigia com a cabana no final da estrada. E isso levaria pelo menos um dia para desenrolar aqueles fios no inverno. Mas, para Billy, isso parecia uma troca justa pelo privilégio de caçar com tal excelência guia. Billy Meda e Billy Paul chegaram poucos dias antes e as cabanas do guarda florestal estavam fortemente trancadas, mas perto havia um alpendre acima na trilha que os protegia do vento. Embora não tivesse ainda nevado, o clima parecia como se fosse nevar a qualquer hora. Naquela noite, a temperatura emergia abaixo de 0. Para manter Billy Paul aquecido, Billy e Meda colocaram o garoto entre eles enquanto dormiam. Na manhã seguinte, Billy disse: Sabe, querida, seria bom se eu conseguisse um grande corso para levar para casa e também um urso. Se eu pudesse caçar um pouquinho hoje, conseguiríamos nossa carne de primavera, com certeza. Olhando acima as nuvens escuras, Meda perguntou: Você acha que é seguro sair com
guarda florestal, e se você se perder, Billy achou aquilo engraçado. Não mesmo, você não poderia me perder em parte alguma. Minha mãe é meio índia, você lembra? Eu tenho instinto suficiente para saber exatamente onde estou o tempo todo. Eu sou como meu avô, o Ari. Além de ser um professor, ele era o melhor caçador e armador no sul. Meda deu-lhe uma olhada e resignação. Eu não tenho tanta certeza. Bem, não se demore, Billy. Lembre-se, eu nunca estive nas florestas, eu não sei nada sobre isso. Eu vou contar que eu já sei a história aqui, eu vou contar para vocês. Eu voltarei em torno das 2 horas. Ele prometeu. Ponto o rifle no ombro, ele caminhou de volta à estrada até chegar a um lugar que ele tinha estado derrubando árvores anos. Então, o nosso profeta, ele já era acostumado a caçar. E ele conhecia também já mais ou menos lá, que ele já tinha caçado. A mãe dele era índia, então ele cresceu no meio da mata, ele sabia tudo mesmo. Só, gente, que ele está falando que ele não ia perder, não. Mas vocês acreditam que ele vai perder lá? Ele vai ficar rodando em círculo e vai perder. Por que que vai perder? Uma, porque ele falou isso e Deus vai fazer um teste com ele também. Para mostrar para ele, mesmo que ele tenha o conhecimento, que ele seja um bom caçador, que ele conhece tudo, ele tem que entregar a sua vida primeiro a Deus. Então vai nevar lá, vai ficar tão alta a neve que ele não vai saber onde que está. E aí ele vai ficar rodando em círculo, aí ele vai ter que pedir a Deus para ajudar ele, para ele poder chegar. E aí fica a Meda e o Billy Paul, que são o filho dele e a esposa dele atual, lá sozinhos, sem ter o que comer, numa friagem, em tempo de morrer. E ele também passando perigo em tempo de morrer. Porque Deus agora vai fazer um teste com ele. Vai falar, você sabe mesmo? Você conhece tudo? Vamos ver então. Vai vir uma nevada fortíssima. E ele não vai saber nem de onde que está. Só estou adiantando para vocês entenderem a história. Atrás, entre os tocos e amontoados de sombra de ramos, uma nova madeira tinha, desde então, crescido 4,5 metros de altura. Isso parecia um habitat ideal para um veado. Muita comida e muito abrigo. Billy deixou a estrada e se dirigiu atrás da floresta. Durante a hora seguinte, viu muitas pegadas de veado, mas eram todas casco fino, significando que era fêmea. Ele precisava de um corso. Então ele cruzava o cume, descendo ao desfiladeiro. Seguindo, Billy ouviu algo se mover nos arbustos e parou e ficou tão imóvel como um tronco de árvore. Ouvindo, ele distintamente ouviu pés moendo pneu seco. Não, vem cá, sobe aqui. De cascos. Vem cá. Olha meu gatinho aqui, gente. Ó. Vocês estão vendo meu fezco aqui? Ó, meu fezco aqui. Ó. É, fezco? Olha o fezco aqui. O fezco quer participar da live. Participa, fezco. Deita aí para mim continuar a leitura. Esse era ruídos de pássaros. Olha o fezco aí, gente. Vocês estão vendo? É. Agora eu vou ficar aqui nós dois, né? Você já deu essa cochiladinha. Né, neguinho? Ele desceu o rifle de outono e apontou, mas o gato gigante correu rápido demais. Billy não teve tempo de atirar antes que ele se fosse. Billy perseguiu aquele
leão montanhês por 1.600 metros. Descendo ao desfiladeiro, por algum tempo pôde ouvi-lo, caindo em um grosso arbusto, mas logo o gado se afastou muito adiante e Billy teve que recorrer à sua habilidade de localização. Observando as pegadas entre os ramos escuros, finalmente o leão lançou-se por trás de uma grande árvore, onde astuciamente desapareceu. Billy perdeu os rastros e decidiu. Ele voltou ao desfiladeiro, mas parou quando sentiu um cheiro denunciando um urso. Entusiasmado, ele subiu a íngreme parede do desfiladeiro até o topo, cruzando o cume e descendo do outro lado. Várias vezes perdia o cheiro, mas o sentia de novo. O chão aprainou. Billy continuou caminhando, estudando o terreno por pistas tais como um formigueiro demolido ou marcas de pata em árvores. Ele subiu no cume e se moveu a um desfiladeiro raso. Quando alcançou a base, ele sentiu que sua caça estava próxima. Billy procurou entre as rochas e fendas até que encontrou a caverna de um urso. Não poderia haver erro nisto. O fedor fez os seus olhos marejarem. Prudentemente ele se aproximou da abertura escura, com seu rifle armado e pronto. A caverna superficial estava vazia. Billy olhou para o relógio. Os ponteiros marcavam 12:30. Ele marcou 2 horas que ele ia voltar, hein? Ele teria que voltar logo se quisesse manter sua promessa à meda. Ele não se importou em interromper a caça. Agora que... Você vai participar da live, né, Fez? Bahia. Agora que ele sabia do abrigo do urso, ele poderia voltar assim que ele e o senhor Deton terminasse de desenrolar a linha telefônica. Acima na montanha, um hurricane subindo o desfiladeiro. Ele tinha apenas andado um pouco quando viu um arbusto se mover no vale. Ali está ele, Billy pensou. Ele lançou um carbucho na camara e ficou quieto. Ao invés de um urso, um majestoso veado entrou à vista. Bill nivelou seu rifle e apertou o gatilho. O veado foi derrubado ali mesmo, até que Billy terminasse de sangrar e destripar sua caça. Já era passado de 1 hora. Ele amarrou o corpo pelas patas terceiras do galho de uma árvore. Então caminhou ao desfiladeiro tão rápido quanto os arbustos e permitia caminhar. Ele notou as nuvens cobrindo com gotejos. A montanha Eirugnes já estava oculta. Ele pensou, tenho que me apressar, essa tempestade está se aproximando. Ele sabia que se tivesse neblina, ele não seria capaz de localizar suas pegadas. Tá vendo aí, né, gente? Mas pode ser que nessa parte aqui ele consegue chegar lá, porque Deus é tão maravilhoso, faltava 1 hora para ele voltar e Deus colocou um veado ali. Ele precisava comer, né, gente? E ele não tinha alimento. Então ele conseguiu matar um veado ali. Por 30 minutos ele foi saltando
constantemente procurando pelas pegadas de onde ele tinha entrado, nessa reservado, desfiladeiros. Parando para descansar, ele puxou o lenço do bolso e enxugou o suor de sua face. Uxa, foi um longo caminho. Ele pensou, eu acho que não vim tão longe. Uma vez mais, ele começou a correr. Em poucos minutos, ele parou, completamente surpreso. Ali estava seu veado, pendurado. Bem o que eu fiz. Ele sussurrou, em algum lugar eu irei. O desvio, mas como dei a volta e parei aqui. Ele começou novamente, pensando, eu vou fazer certo. Dessa vez, eu penso não estar dando a atenção suficiente, caminhando viviamente, ele cuidadosamente procurando pelos lugares onde ele tinha descido a ladeira. Íngreme, as nuvens pareciam estar apenas acima das árvores agora. Estava ficando mais difícil reconhecer qualquer coisa. Depois de 40 minutos, ele chegou a um lugar que pareceu familiar. Em um outro minuto, ele soube por que ali estava pendurado seu veado naquela árvore. E quando Billy saía para uma terceira tentativa, ele pensou, eu não posso cometer o mesmo erro 3 vezes seguida. Mas uma hora mais tarde ele se encontrara de volta em seu veado novamente. Não, então é aqui, vai ficar perdido mesmo, gente. Ficou perdido. Vocês lembram lá que a Mida falou com ele, né? Cuidado para você não ficar perdido. Eu não tenho experiência com... Vim aqui a primeira vez, eu e seu filho. Ele já está perdido. Já rodou 3 vezes lá e não vai achar um lugar. Ele falou que ele era muito bom, que a mãe dele era índia, que ele era caçador bom, aí ó, tá perdido. Nosso profeta ficou perdido lá no meio da selva lá. E o vento mas tinha as costas e conseguiria sair. Ele se foi na direção oposta ao vento. Tudo o que ele podia ver ao seu redor era formas obscuras de árvores e arbustos se agitando na nevoar e neve. De vez em quando o vento encostava, mudava sua direção. Logo se tornou óbvio que o vento circulando ao redor do cume da montanha não serviria como um marco. Né? Ele ficou contando que ele ia conseguir, porque as pegadas, mas nevou, filho. Você não vai conseguir ver nada não, velho. Agora só Deus está perdido com as crianças lá, como é que vai fazer? Para apoiar a sua coragem, ele se mantém calmo. Ele disse em voz alta, você não está perdido, você sabe onde está, mas sua consciência chamou seu brefe. Billy, você sabe que você está perdido. Tá vendo, gente? Tem hora que a gente não pode ser teimoso. Então nós vamos pegar essa lição hoje, através da mensagem do nosso profeta, e vamos pegar essa lição hoje, essa manhã disso. Se você perceber que você está perdido, você tem que ter calma mesmo, isso é verdade. Mas o mais fácil é você detectar que você está perdido. Você não vai ficar igual barata tonta, ficar rodando só no lugar, igual o nosso profeta está rodando, não. Você tem que tomar uma decisão. O que você vai fazer? Uma vez eu fiquei perdido lá nos Estados Unidos. Eu fui para um caminho lá, eu estava indo na igreja Maranata lá, e eu errei um caminho lá no negócio, rapaz, eu fiquei desesperado. Porque era um lugar que eu não conhecia direito. Aí eu parei no posto de gasolina, perguntei lá, o cara, você vai ali e tal, aí eu que eu consegui voltar. Mas ficar perdido é muito ruim, gente. É muito ruim ficar perdido. Para apoiar a sua coragem, ele respondeu para si, eu não posso me perder. Então chegou a um longo gigantesco que ele sabia que ele nunca tinha passado antes. Ele nunca tinha se perdido antes, tá?
ele começou a tremer. Suar corria sua face. Não há necessidade de se enganar mais, ele pensou. Você está perdido. Admitir isso. Então, a primeira coisa que ele fez agora correto é admitir que ele estava perdido, né, gente? Ele nunca tinha se perdido. Não era o sogro em seu orgulho que doía, era o temor que ele sentia por sua esposa e filho. Estou realmente perdido. Ele disse a si mesmo, eu não sei onde está. O leste nem o oeste. Eu tenho que escolher uma direção. E caminhar em linha, porque é assim que é. Estou caminhando em círculo. Então eu vou caminhar por este caminho. Tomando uma direção aleatória, ele começou a caminhar, tocando muita atenção às poucas árvores que podia ver, tentando caminhar em uma linha reta, de árvore a árvore. Enquanto caminhava, parecia ouvir uma voz sussurrar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus quer conversar com ele agora. Deus gosta de conversar com a pessoa em silêncio, quando ela está sozinha, em necessidade. Então, se você pegar esse requisito agora, essa manhã, quando você estiver perdido na sua vida espiritual, tudo estiver errado, e você reconhecer que você não está dando conta mais, Senhor Deus, eu não estou dando conta mais, eu estou perdido, e orar a Deus, Deus vai falar com você. Então Deus estava esperando o profeta falar com ele. Socorro bem presente na hora da angústia. Billy pensou, agora estou ficando louco, ouvindo coisas. Ele continuou caminhando, concentrando-se ao máximo em sua missão. Logo ele ouviu isso novamente, um pouco mais alto do que antes. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então Deus já começou a colocar na consciência dele, começou a mostrar para ele que ele tem que pedir socorro a Deus. Ele mesmo não vai dar conta não, viu gente? Ele não dá conta não. Por isso que a gente tem que entregar a nossa vida a Deus. Billy continuou caminhando, arrastando sua arma, e ele se sentia muito cansado. A voz do presidente falou mais alto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Billy parou disso em voz alta. Senhor Jesus, estou perdido. Agora sim, o nosso profeta chegou na vontade de Deus. Senhor, estou perdido. Nada está dando certo para mim. Eu também vou falar com vocês. Através disso aqui eu vou desabafar com vocês. Gente, ontem eu fiquei cansado demais da conta. Vocês não sabem de quê. Eu estou com um projeto aí para comprar um carro, mas está difícil demais. Eu ganho pouco, a conta é alta. E para acabar ainda para mim ficar mais cansado, eu já não estou querendo mais trabalhar de moto, estou querendo trabalhar de carro. E tá difícil. A minha idade está chegando. E ontem eu fiquei muito assim, cansado, sabe? O pneu da minha moto furou. Já faz tempo que eu estou lutando com aquilo. Gastei um dinheiro bom para comprar outro pneu novo, porque aquele meu já não estava tendo condição. E aí, através dessa mensagem, a gente tem que reconhecer. A gente está cansado. Estou perdido, Senhor. E aí é a hora da gente orar, né? E eu vou orar aqui também. Senhor Deus, nessa manhã, eu venho pedir, através da oração do nosso profeta, de reconhecer, Senhor, que eu estou perdido. Eu estou cansado, estou debilitado. Eu preciso do Senhor entrar em cena, para que o Senhor possa me ajudar, Senhor, a conseguir concretizar essa minha meta, que eu possa mudar de trabalho, que eu possa ter uma melhor condição, Pai. Eu já estou cansado. Te agradeço, Deus, de já. Então aí ele reconheceu que ele estava perdido.
Eu não tenho bússola nem marco, mas ainda tenho a ti, Senhor. Eu não sou digno de viver, mas por favor, não permita minha esposa e meu filho morrer. Então ele ouviu aquela voz novamente. Isso não era sua imaginação. Ele ouviu isso claramente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Encostando seu rifle contra a árvore, Billy tirou o chapéu e colocou na neve. Tava nevando, viu, gente? Ele ficou perdido porque nevou. Se tivesse nevado, ele não perdia, não. Por isso que eu estou falando com vocês. E se ajoelhou sobre ele, olhando acima, orou: Pai Celestial. Eu pensei que conhecia tudo sobre as florestas, mas eu estava enganado. Tá vendo? Tem hora que a pessoa acha que ela sabe tudo. E ele sabia mesmo, tá, gente? O que atrapalhou ele, porque veio aquela neve. Ele não controla a temperatura. A neve caiu lá, as pegadas dele. Ele não sabia onde que ele passou. Ele tinha estratégia de observar onde ele passou para ele voltar para o mesmo caminho. Mas aí começou a nevar tudo, como é que vai localizar o caminho? Eu sei que estou indo errado, mas não sei que caminho tomar. Senhor, eu não sei que caminho tomar. Eu percebi que eu estou errado. Eu tenho sido como um fanfarrão, achando que eu sei tudo. Eu sou um fanfarrão. Eu mereço estar perdido mesmo, Senhor. Eu falei que eu sei tudo e eu não sei é nada. Eu dependo do Senhor. Eu pereço ficar aqui por dias e estar. Dias e ter que comer porco espinho para sobreviver. Eu mereço mesmo, Senhor. Mas tem uma coisa, tem meu filho e minha esposa lá. Eles estão lá e eles dependem de mim. Me ajuda. Mas, Senhor, minha pobre esposa e inocente, ela e meu filho morrerão esta noite se eu não sair daqui. Pai, está quase escuro. Estou perdido, totalmente perdido. Por favor, me ajude. Seja meu marco e meu guia. Viu como é que Deus trabalha com a pessoa? Ele não tinha marco nem guia. Se ele tivesse o marco e guia aqui, ele não ia recorrer a Deus. E muitas vezes na nossa vida, Deus deixa a gente sem marco, sem guia, para a gente reconhecer a Deus. Quando você tiver recurso, você ainda não vai procurar a Deus. Mas quando você não tem recurso, você vai a Deus. E muitas vezes as pessoas fazem de tudo para depois ir a Deus. A gente deveria ir primeiro a Deus para depois fazer de tudo. Por exemplo, a pessoa está doente, ela faz cirurgia, ela faz um tanto de coisa, ela vai nos melhores médicos. Se ela podia ir a Deus primeiro. Não estou falando que você não deve ir no médico não, tá? Aí depois que ela não consegue nada através do homem, é que ela vai a Deus. Então nós deveríamos, essa lição essa manhã, vamos primeiro a Deus. Levantando-se ele, tirou a neve do chapéu. Então disse: Senhor, eu creio que esta voz me sussurrou para mim, foi tua voz. Eu creio que há um anjo de Deus me guiando em algum lugar, através dessa floresta. Senhor, eu tenho pedido por liderança. Isto é tudo o que eu posso fazer. Agora vou por esse caminho. Ele começou a caminhar a alguma direção. E quando ele tinha ido antes, de repente sentiu uma mão em seu ombro, puxando-o para trás, como se fosse para pará-lo. Amedrontado, Billy virou-se para ver quem era. Ninguém estava ali. Mas assim que ele olhou, a neve se dissipou por um momento e num relance ele viu a montanha Runners atrás dele. Olha como é que Deus é maravilhoso.
Não dava para ele ver, não, gente. Aí agora no relance ele viu, Deus deixou ele ver, tá vendo? E vocês falam que Deus não estava ali com ele. Como que Deus não estava ali com ele? Aquele era o caminho para estar a salvo. Ele tinha estado se dirigindo totalmente ao contrário disso. Ele tinha apenas tempo suficiente para virar e alinhar-se com a montanha antes que a neve o cobrisse novamente. Lentamente, levando a mão, Billy clamou: "Ó grande Jeová Deus, tu estás tão próximo de mim, que tu colocastes tua mão sobre meu ombro. Tu verdadeiramente és meu socorro. E no tempo de angústia, que estava vindo na mente dele. Billy subiu através do crepúsculo nebuloso tão diretamente quanto podia na direção da montanha Unricance, observando cada segundo para que não pudesse parar fora da direção. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Ele estava perdido. Ia dar uma tragédia aqui se não fosse Deus, tá? Florestas escureceu. Billy caminhou com um braço, procurando acima de sua cabeça por aquela linha telefônica, a qual corria de árvore em árvore, por 80 quilômetros ao lado e acima da montanha. Se ele pudesse apenas colocar sua mão em um desses fios, ele poderia segui-los abaixo, ao lado da montanha, direto à cabana. Se ele perdesse esse fio, ele e sua esposa e seu filho pereceriam. Pelas próximas 3 horas, manteve seu curso, às vezes tendo que tomar seu caminho, subindo pequenas costas rochosas, e neves agitadas tinham se tomado um temporal. O vento uivava, arrancando galhos de árvore. Billy carregou seu rifle em uma mão e sustentou-a contra acima de sua cabeça, até que sentiu seu braço, tão pesado quanto um barril de pólvora. Então ele trocava de mão, sempre com cuidado para dar poucos passos atrás. Antes de continuar, apenas para ter certeza de que ele não tinha perdido aquela linha telefônica durante a troca. Às vezes sua mão se passava contra um objeto e ele gritava: "Consegui!", mas ele tinha apenas pego um galho de árvore. Seus dedos se atropeçaram em suas luvas. Finalmente tinha se entropecido, tanto que ele quase não podia levantar nenhum dos braços ainda. Assim tinha que manter um braço levantado. 3 vidas dependiam disso. Agora, a noite estava tão escura que quase não podia ver a neve caindo à sua frente. Morena, metal, festas, um dia. Ele começou a ficar com medo. Se ele tivesse ido a algum lugar mais baixo, onde as linhas se estificaram da árvore, a árvore de uma depressão na terra, fazendo-as mais altas do que seus braços esticados poderiam tocar. Se isto acontecesse, então todas as 3 estavam condenados. Seu braço bateu em um flexível. Ele baixou as mãos até seus dedos e enrolou ao redor de um fio fino. Ele tinha encontrado, ele estava salvo. Agora ele encontrou o fio que ele precisava. Então agora ele já está salvo. Então agora ele já fica mais seguro, fica mais tranquilo. Todos os 3 estavam salvos. Billy jogou o rifle, tirou o chapéu
e deu graças. Oh Deus, que sentimento é esse de ser encontrado como se está perdido? Como posso agradecer-te o suficiente? Bem no final desta linha está tudo nessa vida que eu estimo, minha esposa e meu filho. Esta linha telefona será meu guia para sair da montanha. Eu não vou deixar esta linha por nada nesse mundo. Mas realmente, Senhor Jesus, Tu és meu guia e eu pretendo segurar-me em Ti pelo resto de minha vida, porque eu sei que no final do calor, segurança e repouso é o Senhor. Então agora ele conseguiu achar a linha e ele vai achar o caminho, né, gente? Então eu devo ler só mais essa e encerrar, tá? Vocês estão escutando meu gatinho aí roncando aí, gente? Ele tá dormindo aqui em mim, né, Fê? Deixa eu mostrar pra vocês meu gatinho dormindo aqui, só pra vocês verem. Ele gosta demais de mim, meus bichos, graças a Deus, né, Fê? Você não tá, vai dormir não, neguinho? Vou mostrar cada um de vocês, vou mostrar no Instagram e vou mostrar no TikTok. Pera aí, vou mostrar no Instagram primeiro. Olha o meu gatinho como é que tá comigo, gente. Aqui, ó. Tá dormindo comigo aqui, ó. Né, Fê? Aqui, ó. Aqui, ó, só pra vocês verem, ó. Ele gosta demais de mim, viu, gente? Né, Fê? Ó. Deitadinho em mim. Isso aí quando fica frio, gente, ele gosta de ficar comigo. Esse gatinho aqui, gente, ele é impressionante. Esse gatinho meu aqui, ele é diferenciado, tá? Né, Fê? Ele é diferenciado. Toda noite, quando ele chegava, sei lá, não sei se era 3 horas da manhã ou era 6. Acho que era 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Eu tinha que ir lá pro sofá e deitar para ele ficar em cima de mim, esquentando ele. Então eu sou uma pessoa assim que ele se sente seguro em mim. Você entendeu? Né, Fê? Aí quando ele tá querendo carinho, colo, e eu tenho a gatinha branca aqui, ó, os dois agora são amigos, mas é em mim que ele vai pra cima. Então só pra vocês verem. Mostrei agora e agora eu vou mostrar pra vocês aí no TikTok. Então quando tá um pouquinho mais frio assim, ele gosta de estar comigo, né, Fê? Vou mostrar pra vocês aqui no TikTok, só pra vocês verem. Deixa eu trazer isso pra cá, deixa eu ver essa câmera. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui pra vocês verem, ó. Mostrar pra vocês. Olha aqui como é que fica comigo. Ó. Olha aqui pra vocês verem. Ó. Tá dormindo aqui comigo, gente, ó. Aí gosta de descansar aqui, porque tá um pouquinho mais frio hoje, né? Quando tá calor, ele não dá muita ideia, não. Mas quando tá frio, ele fica querendo estar comigo, ó. Pra vocês verem. Aí ele veio cá já, quando eu tava fazendo a live, eu já dei uma meadinha. Aí ele subiu pelaquela cadeira lá e veio cá no ninho. Então ele tá aqui comigo, tá, gente? Só pra vocês verem. Então quando eu tô fazendo a live, geralmente é a branquinha que vem, mas ele não tá deixando a branca vir. A branca também não tá querendo vir muito mais, não. Então só pra vocês verem, ó. Então eu fiz aí, ó. Né, Fê? Então ele vai ficar um tempinho aqui comigo. Então só pra vocês terem a ideia. Que o meu gatinho gosta muito de mim, né, Fê? Gosta demais de mim. Então eu vou tentar só ler mais essa e vou encerrar a live, tá? Capítulo 27. O Touro Assassino. 1945. A guerra devastadora na Europa estava de forma violenta, chegando ao final, com o exército alemão sendo espremido fortemente dos dois lados por forças aliadas em janeiro de 1945. O exército russo, guiado pelo general
Eu não sei ler esse nome aqui, não. Eu acho que é Ukov. Penetrou o rio Oder, a apenas 60 quilômetros de Berlim. Logo em seguida, a divisa mecanizada russa fez uma parada em um pântano e acabou com a residência alemã. Ao mesmo tempo, os aliados no lado ocidental estavam conseguindo um bom processo através da França e Bélgica, com os americanos penetrando fundo no território sob o domínio alemão. No início de março, o terceiro exército do general Pântano alcançou o rio Rhine em Collins, poucos dias depois. O primeiro exército do general Ode confiscou uma ponte junçante e remagem. Os generais americanos desejaram continuar indo mais rápido para que pudesse chegar em Berlim primeiro do que os russos, mas a eles foi dado ordem de esperar pelo 25 Divisão Britânica do general Montgomery para acompanhá-los. No dia 25 de abril, os russos não tinham apenas cercado Berlim, mas tinham também se encontrado com as forças americanas no rio Elba, a 72 quilômetros a oeste. Deixa eu ver aqui. Ao mesmo tempo, as defesas alemãs na Itália desmoronaram, permitindo os aliados ocidentes avançarem rapidamente ao norte, a Itália, tomando provavelmente no dia 28 de abril, no ditador italiano Benito Mussolini foi pego e executado pelo seu próprio povo enquanto tentava fugir dos avanços aliados. O fascismo agora tombava morto como uma força política mundial, e o nazismo também, seu último respiro. O comunismo, por outro lado, tá com frio, ó, pra você ver. Tá com frio, né, Preto? Tá com frio, Preto. Deixa eu ver aqui se eu vou ter que encerrar. Pessoal, eu vou encerrar a live por aqui, tá? Então, se Deus quiser, amanhã nós damos continuidade à palavra de Deus. Vocês viram o meu Féstica aqui, o meu Féstica tá com sono, né, Féstica? Tá querendo colo? Um bom dia para vocês, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Você quer colo, neguinho? Quer colo? Aí roncando, gente. Então eu vou encerrar a live, Deus abençoe vocês. É 1 hora de live. Eu comecei, era 7h13, agora é 7. Agora é 8h07. Então eu vou encerrar por aqui. Deixa eu encerrar por aqui.